pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre uma continuidade da aula de geometria analítica, que vai ser sobre plano, tá bom? Então a gente vai estudar hoje um outro objeto muito importante na parte de geometria analítica e depois na parte especialmente de funções cujo gráfico são superfícies, que é o plano. O plano ele pode ser visto com algumas similaridades em relação à reta, tá? No caso da reta, a gente quando tinha um ponto e um vetor que desse a direção da reta, a gente já conseguia definir muito bem a nossa reta. Dado um ponto, dado um vetor diretor, a gente define a reta. No caso do plano, vai precisar de mais um vetor para definir esse plano. Então, dado um ponto e dado dois vetores que estão nesse plano, que são também dois vetores diretores, eu consigo definir bem esse meu plano. E aí a gente vai trabalhar com a equação do plano. O que seria essa equação? É uma equação cujas soluções, quando plotadas no espaço, elas sempre pertencem a um mesmo plano. Então, essas equações são as equações do plano que a gente vai estudar. Então, nós vamos aprender a obter essas equações e como entender e analisar o plano que a gente tem a partir das características dessa equação. Então, vamos começar. Vou sumir aqui. E começando, né, então, como uma introdução, vamos supor que a gente tem um ponto A com coordenadas x1, y1 e z1. Tá? E esse ponto ele pertence a um plano que eu vou escrever aqui, que é um plano que a gente vai dar um nome. Normalmente, para plano, a gente vai dar um nome de π. Tá? Esse π não é um número. Assim como a gente dava o nome de r para reta, a gente vai chamar o plano de π. Tá bom? Então, esse ponto A ele pertence a π. Tá? Então, esse ponto A pertence a π. Então, ele está aqui. Em algum lugar do plano tem esse pontinho A. E, além disso, eu tenho um vetor n, que eu vou chamar ele de ABC. E esse n é normal a π. O que isso significa? Significa que esse vetor n, vou escrever ele aqui, ele é perpendicular ao plano π. Em outras palavras, ele é ortogonal a qualquer vetor que possa ser representado aqui no plano π. Então, esse aqui é o meu vetor n, tá bom? E aí, o que a gente faz, né? Eu tenho esse plano, esses dois objetos, o vetor normal e o ponto, e eu quero ver se eu consigo definir uma equação para esse plano. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui, da mesma maneira que a gente fazia para a reta. A gente vai colocar aqui um outro ponto P, agora um ponto P arbitrário. Tá? Então, vamos colocar um ponto P aqui e definir um vetor que sai de A e chega em P. Né? Então, eu tenho um ponto P cujas coordenadas são x, y e z. É um ponto P arbitrário, ele poderia estar em qualquer lugar do plano. Esse ponto P, obviamente, ele tem que pertencer ao plano π. E, a partir desse ponto P, eu vou definir um vetor AP, que, obviamente, é P menos A. Tá bom? P menos A. Então, o que a gente pode dizer? Que esse vetor normal n, como ele é ortogonal a qualquer vetor que é normal ao plano π, aliás, a qualquer vetor que possa ser representado no plano π, em particular, esse vetor n é ortogonal ao vetor AP. Então, se eles são ortogonais, uma coisa que a gente pode escrever é que AP... Uma coisa que a gente pode escrever é que AP ele é ortogonal a n. Né? Em termos de produto interno, significa que o vetor AP, ou em termos de produto escalar, o produto escalar de AP com n é igual a zero. Tá joia? Então, substituindo, né, aqui, como é que fica? O meu vetor AP ele é P menos A. Então, fica P menos A escalar n. O que é P menos A? É o vetor x, y, z
menos o ponto, aliás, é o ponto xyz menos o ponto x1, yz1, tá? E isso daqui escalar ABC, que é um vetor, tá? Isso tem que ser igual a zero, tá bom? Então, quando eu faço essa conta, como é que ficam as equações? Ficam AX, vamos escrever assim, né? AX menos x1, mais BY menos y1, mais CZ menos E1. E isso igual a zero, tá bom? Então, abrindo essas contas, o que a gente obtém é que eu tenho AX mais BY mais CZ menos AX1 menos BY1 menos CZ1. Isso igual a zero. Essa equação que a gente obteve aqui é o que a gente chama de equação geral do plano. Tá? Uma maneira um pouco mais interessante de simplificar ela é chamar todo esse cara que está aqui de D. Por quê? Se a gente notar, tudo isso daqui é um número. O A são os componentes do vetor N e x1, y1. Desculpa, A, B e C são os componentes do vetor N, x1, y1 e z1 são as componentes do ponto A, que é o ponto por onde o plano passa. Então, esse número aqui que eu destaquei, normalmente a gente chama ele de D, para ficar um pouco mais resumida a notação. Mas D representa essa conta que está aqui. Então, a equação geral do plano, ela pode ser definida assim. É AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então, esse cara que está aqui que eu acabei de escrever para vocês é o que a gente chama de equação geral do plano. Tá, então, dado um ponto e um vetor normal, como é que a gente chega na equação geral do plano? Veja, esse cara que está aqui, A, B e C, são as componentes do vetor normal. Então, achar eles é trivial, é simplesmente substituir aqui. E o meu vetor D, aliás, o meu pontinho D, é essa conta que está aqui. Né? Então, o meu ponto D, eu posso até dizer que D é igual a menos A x1 mais by1 mais cz1. Tá bom? Então, dado um ponto e dado um vetor normal, eu consigo achar a equação do plano desse jeito. Tá? Então, só para exemplificar, né, esse caso aqui, né, no plano π, dado por essa equação, é fácil ver, né? Agora é o caminho ao contrário. Eu dou a equação do plano e eu quero saber quem é o vetor normal. Um dos vetores normais é justamente o 3, 2 e menos 1. Né? Eu posso escrever que um dos vetores normais é 3, 2 e menos 1. Porque o 3 é o cara que multiplica o x, o 2 é o que multiplica o y, e o menos 1 é o cara que está multiplicando o z. Tá? Esse é o vetor normal. Então, só de olhar a equação, eu sei qual é o vetor normal. Ah, e qual é o ponto por onde o plano passa? Aí eu tenho que começar a pensar de uma outra forma, tá? Mas, por enquanto, para achar o vetor normal, ele é bem direto na hora de fazer isso. Um outro exemplo, né, é fazer o que a gente viu ali. Então, obter a equação geral do plano, que passa por esse ponto A e tem o n, 3, 2, 1 como vetor normal. Como é que a gente faz isso? Então, é muito simples também. A parte, meu plano sempre vai ser da forma AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Tá? E o que a gente tem que fazer é achar quem é A, quem é B, quem é C, quem é Z. Essa é a nossa, vamos dizer assim, essa é a nossa missão. Tá? E como que a gente pode fazer isso? O n, ele já está claro aqui quem é o n, né? Então é só substituir. Então, o meu valor de A é 3, então fica 3x mais 2y mais z. Esse é o meu n. Esse são A, B e C. O meu valor de D que eu não sei quem é. Mas a gente sabe que o meu D ele é igual a menos a multiplicação. É como se fosse... não posso falar produto interno porque é o produto escalar, porque A é um ponto e N é um vetor. Mas a conta é como se fosse dessa forma. Então, fica 2 vezes o 3 mais
menos 1 vezes o 2, mais 3 vezes 1. Quando eu faço essa conta, fica menos 6 menos 2 mais 3, e isso é 6 menos 2, 4, mais 3, 7, menos 7. Então, meu D deu menos 7. Então, qual é a equação do plano? 3x mais 2y mais e menos 7 igual a 0. Então, isso aqui é a equação do meu plano, que passa pelo ponto A, 3 menos 1, 2 menos 1 e 3, e tem como vetor normal 3, 2 e 1. Tá ok? Então, essa é a primeira continha aí que a gente faz. Tudo jóia? Outra conta, outro exemplo que dá para a gente fazer é o seguinte: escreva uma equação geral do plano π que passa. Só um detalhe aqui, né? Ele falou que nesse exemplo 2, aqui, nesse primeiro exemplo, que um dos vetores normais é esse daqui. Por que ele disse isso? Porque, obviamente, há um plano, não existe um único vetor normal. Qualquer múltiplo desse vetor n também é um vetor normal. Então, eu não preciso dizer se o vetor normal não está muito certo. Eu preciso dizer um dos vetores normais ao plano é dado, tá bom? Então, isso é só uma observação. Então, vamos lá. Escreva uma equação geral do plano π, que passa por A e é paralelo a esse plano. Então, ele não fala para mim quem é o vetor normal. Ele só diz que o plano passa por esse ponto A e que ele é paralelo a esse plano π que está aqui. Como é que a gente faz isso? Bem, não é difícil de ver que se eu tenho dois planos paralelos, né, eu não sei se para mim é fácil, não é difícil de ver, mas é difícil de desenhar. Se eu tenho um plano aqui e um outro plano aqui, e eles são paralelos, os vetores normais desses dois planos são paralelos também, tá certo? Então, ou seja, um vetor normal é sempre um múltiplo do outro. Então, eu posso considerar que o vetor normal ao plano que eu quero definir é justamente o vetor que é normal a esse plano π1, já que os dois são paralelos, né? Supondo que esse aqui é o π1 e esse é o vetor π que eu quero definir, um vetor normal a π é justamente um vetor que é normal a π1. Então, no caso, o vetor normal que eu preciso é 3, que é o que multiplica o x, menos 4 e menos 2. Tá bom? Então, agora fica mais simples, porque eu tenho um vetor normal e tenho um ponto. Então, como é que a gente faz a conta, né? Então, a equação no meu plano π vai ficar... quem multiplica o a é o próprio 3, então fica... Quem multiplica o x é o próprio 3, então é 3x, menos 4y menos 2e. O que vai mudar agora é o valor de d, que tem a ver com o ponto por onde ele passa, né? Mais d igual a zero. Quem que é esse d? Esse d é menos 2 vezes 3, mais 1 vezes menos 4, mais 3 vezes menos 2. Então, eu preciso fazer essa conta. Vai ficar menos 6, menos 4, menos 6, e isso dá 4. Então, qual é a equação do plano que a gente quer? Né? A equação do plano π que a gente quer encontrar é 3x menos 4y menos 2e mais 4 igual a zero. Então, esse plano que eu coloquei aqui para vocês, ele passa pelo ponto A e ele é paralelo ao plano π1 que foi dado no exercício. Note que o que muda é o valor de d, porque a outra parte é em função do plano. Então, o valor de d, quando eu altero ele, ele faz um deslocamento paralelo do plano. Tá? À medida que eu mudo o valor de d, os novos planos gerados são planos que são paralelos a esse original. Então, beleza. Um outro exemplo para ilustrar também esse conceito de plano e algumas relações dele com o conceito de reta é o seguinte. Eu tenho essa reta, e essa reta é ortogonal ao plano π, que passa por esse ponto A, que é 2, 1 e menos 2. Determinar a equação de π e representar graficamente. Então, vamos lá. Como é que a gente obtém primeiro a equação de π? Se essa reta ela é ortogonal ao plano, então acontece algo desse tipo. Eu tenho o plano aqui e tenho a reta R, a reta representada, supondo que isso aqui é uma reta R, essa reta é ortogonal. Opa!
Desenhar retas aqui, isso é bem difícil. Deixa eu ver se tem um recurso aqui de formas. Tem como fazer uma reta aqui? Acho que tem. Vamos lá. Então tem uma reta aqui. Que beleza. Deveria ser tracejado ali, né? Porque passa pelo plano. Não, vamos fazer esse tracejado, que assim fica ruim. Não vai ser muito reto, mas pelo menos vai ser um pouco mais correto. Que não é tracejado. A partir de um momento vai ser tracejado. Então, essa reta ela forma um ângulo de 90 graus. Né? Ou seja, para eu descobrir a equação do plano, eu preciso de um ponto e de um vetor normal. Então, se eu preciso de um ponto e de um vetor normal, eu posso pegar como vetor normal o vetor diretor dessa reta. Né? Então, é simples. Eu pego como vetor normal o vetor diretor dessa reta. Quem é o vetor diretor dessa reta? Se a gente lembrar lá da aula de retas, ele tem as componentes que multiplicam parâmetros na equação paramétrica da reta, que é essa que está dada aqui. Então, esse meu vetor n, que me interessa, ele tem como coordenadas 3, 2 e 1. Tudo bem? E aí agora a gente tem o vetor normal e tem um ponto. É o mesmo processo. Então, eu já sei que o meu plano π que eu quero achar, ele tem a equação 3x mais 2y mais e, mais um valor d que está aqui. Como eu obtenho esse d? Esse d é igual a menos a coordenada x do a vezes a coordenada x do vetor n, então dá 2 vezes 3, mais 1 vezes 2, que dá 2, mais menos 2 vezes 1, que dá menos 2. Ou seja, isso daqui é menos 6. Então, a equação do meu plano é 3x mais 2y mais e menos 6 igual a zero. Então, essa é a resposta do meu exercício.